Saudações, pessoal! Nosso desejo é que todos estejam bem. O CA, Centro Acadêmico de Psicologia da PUC Paraná, Campus Toledo, está iniciando um novo projeto e, como vocês podem perceber, é um podcast. O Podcapto. Para início de conversa, vamos esclarecer alguns dos objetivos do Podcapto. Ele é feito por estudantes para estudantes. É o nosso Podcapto. O foco são os alunos da psicologia e interessados em iniciar uma graduação na área. A intenção do Podcapto é trazer o cotidiano da universidade e divulgar as experiências vividas dentro dela. Para isso, estaremos trazendo quais são os projetos de pesquisa e extensão que nossos colegas estão trabalhando. Matérias da grade curricular e eletivas, demais projetos relacionados, assuntos gerais da graduação e debates sobre temas relevantes na formação de bons profissionais. O Podcapto também quer aproximar os estudantes da realidade profissional e, por isso, estaremos trazendo egressos da nossa universidade para compartilharem suas experiências. Mas o principal objetivo do Podcapto é divulgar o fazer da psicologia de uma forma que seja acessível, para que esse conhecimento chegue a todos. Portanto, a cada episódio será abordado uma nova situação, trazendo toda a diversidade que existe em nós. Todos do Podcapto acolhemos a cada um de vocês num caloroso abraço e que possam sentir-se à vontade para entrar em contato. Olá, pessoinhas, tudo bem? Hoje a gente veio com um tema muito legal aqui com o nosso Podcapto, que é Entrei no curso de Psicologia na PUC. E agora? Viemos então para falar desse tema com dois profissionais incríveis, que é o nosso querido coordenador de curso, o professor Ronaldo, e a nossa psicóloga institucional do PUC Acolhe, Victoria, ambos egressos também filhos da PUC. Estamos todos aqui entre filhos da PUC, então eu queria puxar a pergunta inicial, que seria: o que o acadêmico que acabou de entrar agora em psicologia na PUC, o que a gente faz quando somos alunos, pequenas crianças entradas aqui? Olha, eu acho que a melhor coisa a se fazer é manter uma postura curiosa. Porque, assim, tem muita coisa para conhecer na universidade, muita coisa para conhecer do curso. Tem muita informação despejada de uma vez, né? Porque é tudo muito novo, modifica a rotina de estudo, modifica a rotina de relações, constrói todo um conjunto novo de relações. E aí eu acho que essa postura curiosa facilita muito o processo. Eu acho que a coisa fundamental é procurar as pessoas que estão aqui há mais tempo, sejam elas professores, sejam elas veteranos, para poder auxiliar nesse processo de adaptação, né? Então eu acho que esse momento inicial do curso, em que tudo é muito novo, é importante a gente ter a possibilidade de trocar com aquelas pessoas que já não vivenciam isso como uma coisa nova, né? E aí eu acho que isso facilita esse processo de inserção, né? Até porque o curso ele vai trazer uma série de processos, de demandas, e que se a gente faz isso de maneira coletiva, se a gente faz isso, né, pensando na construção mesmo de uma comunidade de aprendizagem, de uma comunidade discente, né, a gente consegue vivenciar esse processo de uma maneira muito mais tranquila, né? Desafios vão existir, óbvio, faz parte da natureza da formação universitária, né, esses desafios, mas eles ficam menos intransponíveis quando a gente faz junto, né? No caso, seria entrar com uma mente aberta para mudanças, para essa nova visão, essa nova realidade, né? Porque quando a gente entra na faculdade, pelo menos quando eu não tenho uma outra vivência de universidade anterior, entra e tudo é novo, é tudo deslumbrante, assim, deixa os calouros ser bom, principalmente eu, quando eu entrei, eu falo assim: e agora, José? Como que a gente consegue?
Eu acho que essa coisa né, que você falou, né, da mente aberta, eu acho que é importante porque, assim, a faculdade, ela vai, né, independente do curso, na verdade, não é só no curso de psicologia, todos os cursos isso vai acontecer. Né? Se a gente tem essa postura de abertura, a gente tem a possibilidade de tomar contato com um espectro muito maior de relações, de possibilidades, e isso enriquece o nosso processo de formação. E esse processo ele acaba não sendo só de aquisição de conhecimento teórico, de conhecimento técnico, metodológico, mas ele é também um processo de transformação da gente enquanto pessoa. Às vezes a gente entra na graduação com algumas ideias que parecem muito certas, muito já definidas, muito sedimentadas sobre a realidade, sobre o outro, sobre nós mesmos, né? E aí quando a gente entra com essa postura, por exemplo, tá, então eu vou viver esse lugar, eu vou viver essa experiência, eu vou viver, né, em plenitude o que a universidade, o que o curso oferece. Se eu tenho essa postura de abertura, eu também acabo me permitindo também me transformar nesse processo, que eu acho que é o grande saldo do processo da graduação, além da aquisição de um saber técnico, de um saber profissional, é você vivenciar esse processo de transformação de si mesmo, né? Então, às vezes, ter realmente essa disposição de conviver com o diferente, porque a gente vai viver com pessoas que têm formações anteriores muito diferentes da nossa, a gente vai tomar contato com um conjunto de textos, de teorias que vão desafiar as nossas crenças, os nossos valores e tudo mais, e se eu estou aberto a isso, eu consigo sair daqui uma pessoa muito melhor, né? Então acho que essa posição, né, ter isso que você falou, né, de mente aberta, tá com essa abertura, isso não quer dizer que a gente precisa abdicar das coisas das que a gente já tem. Mas ter essa possibilidade de duvidar um pouco também das coisas que acredita, e eu acho que isso dá um salto assim, muito positivo. Seria de algumas crenças que nós temos algumas coisas definidas, senão a gente se questionar para se construir. A gente até falando agora em construção e individualidade, eu percebi uma coisa, que eu e a Sofia nós não nos apresentamos. Então, essa aqui é a nossa cara Sofia, presidente do nosso Centro Acadêmico de Psicologia. E essa aqui é a nossa cara, Gabriela, nossa vice-presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. E agora devidamente apresentada. Eu acho muito interessante o que você falou sobre essa construção de comunidade. Porque novas etapas, né, e a gente pensa muito, saindo do ensino médio, ou começando uma nova graduação, enfim, importando a idade, é muito assustador. E é aquilo, a gente está muito preso às nossas próprias realidades, porque elas também podem ser muito confortáveis. E aí entrar em um ambiente novo, com pessoas novas, é muito assustador. Então construir essa comunidade eu acho que é uma das coisas mais benéficas para esse processo todo. Sem contar que na faculdade, quando a gente entra, aparecem pessoas dos mais, eu acho que principalmente em psicologia, é uma diversidade gigantesca, desde pessoas que já no primeiro ano já sabem, eu quero tal abordagem, eu quero determinada coisa, você conhece tal pessoa, tal psicólogo, e tem gente que chega lá e fica assim, então, eu vim aqui porque disseram que eu sou um bom conselheiro, daí eu queria ver para conseguir fazer algo em cima disso, né? Essa abertura para a gente conseguir conversar e se trabalhar, se transformar durante o curso, né? Não somente em psicologia, mas principalmente na psicologia, né? Que é do curso que a gente está falando aqui. E principalmente ter esse tato de transformação, porque depois no decorrer, eu acredito, da profissão também tem que se permitir continuar se transformando, se trabalhando tanto academicamente quanto pessoalmente no próprio trabalho depois. E essa percepção, né, que você, dessa abertura de procurar os colegas, acho que o mais legal de quando você está numa sala de aula é que você não está fazendo isso sozinho, né? Todos os seus colegas, por mais que seja aquela, vai ter essa diversidade do pessoal que já entrou sabendo que, vamos achando que já sabe o que é, que vai estar ali, mas está todo mundo naquele momento conhecendo tudo isso. Então vocês têm essa construção que ela é muito particular, que cada um vai fazer enquanto profissional, e também tem uma construção da turma, né? Do que aquela turma vai construir enquanto relações, como que isso vai afetar a construção individual de cada um. Então é um momento assim que eu acho muito bonito, né? De quando você está entrando, de todas as possibilidades que estão ali. E a abertura para isso pode fazer muita diferença. E a própria PUC, o sistema de ensino que a gente tem aqui mesmo, a questão grupal, como é priorizado, os trabalhos em grupos, a conversa. Não dificilmente a gente tem alguma coisa que você tem que fazer sozinha, só você ali.
cara a tapa e procura as coisas. Porque o Oportunize, na verdade, faz com que todos nós trabalhemos em grupo e nos transformemos enquanto comunidade, dentro da própria sala, dos pequenos nichos, né, dentro das salas. E tem algumas ferramentas próprias do PUC Acolhe para isso, né? De comunidade, de aula, como é que é? Então, primeiro pode contextualizar, né, o que é o PUC Acolhe. Então, o PUC Acolhe é um setor aqui da PUC que ele serve para o apoio e acolhimento aos estudantes. Atualmente a gente trabalha com 4 áreas, que é aprendizagem e desenvolvimento, então questões ligadas às dificuldades de aprendizagem, reforço, né, nivelamento de conteúdos base, que, né, a gente viu, pelo menos não lembra mais, ou viu e não entendeu a primeira vez no ensino médio. A questão da saúde integral, então saúde física, bem-estar e saúde mental. E a questão da inclusão e diversidade também, questões de acessibilidade, né, de pensar justamente isso, que é uma comunidade diversa, e que todos são bem-vindos aqui. E agora também um outro eixo que a gente começou a trabalhar no ano passado, que é de garantia de direitos e proteção social, né? Então, para que o aluno conheça os direitos dele, se ele se perceber numa situação de violação dos direitos, ou conhecer alguém que está nessa situação, que ele saiba que ele tem com quem contar, quem procurar, né? E a gente trabalha com o direito dele. Exatamente, né? Conhecer os caminhos para isso. E essas áreas que a gente trabalha, uma das coisas que a gente também faz são oficinas, rodas de conversas, grupos regulares. Então, tem uma série de atividades que a gente vai fazendo que servem para enriquecer a experiência acadêmica, né, isso para todos os cursos, psicologia e todos os outros, e que, né, para o pessoal que vai entrando também pode ser um momento de conhecer pessoas de outros cursos, às vezes, né, e os próprios assuntos são assuntos que são ligados à vida acadêmica, né, então tem até um pessoal que é calor, vai ter uma oficina, né, spoiler para vocês, que vai ser em sala para justamente nesse momento da gente poder parar e falar, meu nome da oficina é esse, entrei na universidade agora. Olha que isso não foi cobrado, não tá por ponto. E a gente também não sabia. Mas porque, né, como ela falou, é muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. E ter esse momento de troca, esse suporte mesmo, né, para ajudar a organizar, né, daquele pequeno faniquito e seguir em frente. É uma coisa bem interessante. E também, né, porque a gente vem para esse momento, mas a nossa vida continua acontecendo. Cada um chega com uma história, chega com questões próprias, tanto que logo no primeiro ano vocês vão ver muitas vezes, façam terapia, é muito importante. Psicologia, né, é um curso que ele exige muito subjetivamente da gente, como o professor João falou, vai desafiar nossas crenças, ele traz questões, invoca nossas próprias questões, né? Então o processo de psicoterapia, de uma análise, ele é muito benéfico ao longo do curso. Mas mesmo para quem faz a psicoterapia, às vezes tem questões da universidade que pegam ali e que um apoio dentro da própria universidade pode fazer muita diferença. Eu pessoalmente, eu já entrei no curso de psicologia, eu já fazia terapia há uns 3, 4 anos. Só que é uma coisa diferente, você já está ali com um profissional que já te conhece, você já tem as suas demandas pessoais. A demanda da faculdade é outra, e a forma que você tem que lidar também, você vai se trabalhando e mudando. Exatamente, uma conversa. Que daí vai para uma outra metodologia de trabalho que a gente também usa no PUC Acolhe, que é o atendimento individual. Né? Seja para o aluno que ele quer trocar uma ideia, ter algum suporte de ajuda de diferentes assuntos que a gente trabalha, ou quando tem alguma questão até mais emergencial, né, uma crise de ansiedade dentro do campus, precisa de algum acolhimento ali num momento com mais urgência, né, então todas questões que... E é diferente da sessão de terapia. Exatamente, o que a gente está fazendo ali é realmente, né, como esse apoio, esse acolhimento, é mostrar que né, nós, enquanto... Porque ele está sendo muito bem-vindo aqui, a gente quer ele aqui e a gente está do lado dele, né, é realmente esse espaço, né, um dos espaços possíveis, né, porque o PUC Acolhe, eu entendo que a própria existência do setor dentro, do setor com esse nome, com essa proposta da universidade, diz muito da PUC, né, que a PUC tem uma postura de acolhimento, né, os professores que têm essa abertura para ele poder falar daquilo que é dele, trazer essa construção, ele vai pegar muita coisa, mas ele também vai trazer muita coisa, aquilo que é dele, as ideias dele, a vivência dele, tudo isso vai construindo uma coisa nova.
eu acho que isso dialoga bastante com depois que eu estava falando nas turmas, né, agora, né, nessa primeira semana de aula dos veteranos, né, quando eu passei dessa ideia de que, de fato, assim, a nossa trajetória na universidade, ela é uma coisa assim, cada um vai trilhar um caminho que é muito próprio, que é muito singular, né, até por conta disso que carrega consigo sua história de vida, as suas possibilidades, suas limitações e tudo mais, mas que embora seja um processo singular, ele não precisa ser feito sozinho, né, por isso que a gente faz essas atividades coletivas, por isso que a gente tem um PUC Acolhe, por isso que a gente tem a abertura dos professores, né? Quando precisa, dá para chamar o professor para conversar, marcar um horário, né? Dá para conversar com os colegas. Acho que quando a gente consegue construir esse senso de comunidade, a gente tem a segurança de que quando as coisas não vão bem, a gente tem com quem contar, né? E eu acho que construir esses laços na universidade eles são muito importantes para que a gente consiga ter uma trajetória muito produtiva, muito potente. E os laços que a gente vai estabelecendo na universidade parece clichê, né? Talvez seja clichê porque é verdade. A gente constrói uma série de laços que perduram para além da universidade, né? E esses laços, eles não são apenas laços afetivos, laços de amizade, de camaradagem, eles também são laços profissionais, né? E muitas vezes... Network funciona na PUC, gente. E é verdade, porque assim, a gente tem que lembrar que os nossos colegas de turma, as pessoas que estão estudando com a gente, vão ser os nossos colegas profissionais, né, daqui a algum tempo. Então, as relações que a gente estabelece aqui também serão relações profissionais no futuro, né? É certo que, como todo grupo, né, a gente vai ter momentos de tensão, a gente vai ter conflitos. E aí eu acho que talvez, né, uma coisa que a gente estuda lá com psicologia institucional, com o Blair, né, ele vai falando que a maturidade não é a gente não ter conflito, é a gente ter estratégias para resolver conflitos, né? Porque os conflitos eles não são necessariamente uma coisa ruim. E eles vão existir e que bom que eles existem. Porque se não existe conflito, é porque a gente está numa lógica de pensamento único, não tem diferença. Ele não está sendo afetado por aquilo. Exato. Então eu acho que o conflito a gente tem que começar a positivar um pouco o conflito e pensar o que ele produz, né? Então a resolução dele é muito proveitosa. Então eu acho que e aí a gente conseguir construir esse tipo de relação dentro da universidade e de novo a gente cai naquilo que estava falando antes da questão da abertura, né? Porque não é só a abertura ao conhecimento novo, é a abertura ao outro, né? Com esse outro que é diferente de mim, que tem a sua história, que tem as suas possibilidades e limitações, e eu tentar, com esse outro que é diverso, construir algo, né? Então eu acho que dessa lógica comunitária que a gente faz com que o curso possa melhorar, né? E aí a gente melhora junto. Todo mundo está, né, contribuindo de uma forma ou de outra para esse processo de melhoria. Porque muitas vezes a gente não tem as ferramentas necessárias, ou a gente ainda não desenvolveu essas ferramentas, às vezes, para fazer um posicionamento que seja um posicionamento que seja propositivo, que seja um posicionamento que estabeleça uma crítica, mas seja uma crítica que ela possibilita o avanço, a construção. E aí no coletivo a gente consegue às vezes trabalhar isso, porque isso vai ajudar muito a gente no exercício profissional, né? Como que a gente consegue, né, estabelecer um processo crítico de maneira a potencializar aquilo que existe de possibilidade nas pessoas e no lugar que eu estou trabalhando, né? E eu acho que a universidade, o processo de formação, ela é um grande laboratório, né, onde a gente pode experimentar coisas. Eu acho que é essa a finalidade da universidade. A gente tem que experimentar. E fazer essas experiências dentro da universidade é importante porque aqui é um espaço seguro para fazer experimentação. Aqui a gente pode errar. Errar não é uma coisa ruim. Aqui é o lugar do erro, sabe? Aqui é o lugar do erro. Porque é no processo do erro que a gente aprende, né? Eu já falei isso em várias turmas, né? Quando a gente erra num trabalho, a gente erra numa prova, a gente está abrindo uma janela de aprendizagem. Quando eu gabarito tudo, eu não aprendo porra nenhuma.
Essa que é a verdade. A gente não aprende Tem um política bebê maneira. incomoda, a gente vai Você não esquece aquele único erro naquela prova. O acerto, quando você acerta, é porque você já aprendeu. Aquilo já está sedimentado de alguma forma em você. Então, isso é ótimo, isso não é uma coisa ruim, isso é ótimo, maravilhoso. O coordenador não está falando para tirar nada ruim. Mas é a gente entender que o erro, ele não é uma coisa ruim, só que a nossa formação prévia faz muito a gente pensar o erro como algo negativo, pensar o erro como fracasso. A gente associa erro e fracasso. E erro não é a mesma coisa que fracasso, né? Então, erro é essa possibilidade, né, da gente criar mesmo um espaço de aprendizagem ali, entender o que aconteceu e aí fazer a coisa certa, né? E aqui é um ambiente seguro de fazer isso, porque na vida profissional a gente vai estar lidando com pessoas, diretamente com pessoas, com a vida das pessoas. Lá a gente não pode errar. Aqui, então, a gente tem que se arriscar. O lugar de se arriscar é na universidade, é na sala de aula. Então, às vezes a gente, né, não faz pergunta porque a gente acha que a pergunta é boba ou porque a gente sente vergonha. E eu acho que assim, não pode ter essa postura. Isso não vale só para aluno, isso vale para todo mundo, né? A gente tem que testar e aí se arriscar, né? E o arriscar-se compensa, sabe? Então, às vezes, a gente se arrisca e vai estar errado, né? E aí a gente aprende. Às vezes a gente arrisca e tá muito certo. E aí a gente percebe o quanto a gente aprendeu. Se eu não me arrisco, eu não aprendo. E eu nem sei o quanto eu sei, porque eu não me arrisquei. Então, eu acho que pensar mesmo assim, olhar para a sala de aula, olhar para os colegas e pensar muito esse espaço como esse espaço de laboratório, esse espaço de experiência, né? E ir testando, e experimentando. E isso vale também para o curso de um modo geral. Né? Vocês estavam falando antes, né, por exemplo, as pessoas que já entram com uma ideia já do que quer fazer e tudo mais. É interessante ter isso, mas eu acho que a gente não pode ficar preso nessa idealização, sabe? A gente precisa experimentar a psicologia. A psicologia é uma ciência, uma profissão extremamente diversa. E se a gente se permite experimentar tudo que ela pode fazer, vai ficar muito... Quando a gente, de fato, sedimentar a nossa decisão, a gente vai estar muito mais seguro daquela decisão que a gente tomou, e a gente vai estar sabendo muito mais sobre a psicologia. Porque é muito... assim, eu acho que é extremamente salutar eu optar por uma determinada área da psicologia, por uma determinada teoria, mas conhecer as outras, conseguir me dialogar com as outras. Nós somos diferentes. A psicologia é extremamente diversa. São psicologias, né, no plural. Exatamente. Exato. E aí eu conseguir dialogar com o outro e perceber que eu posso aprender sobre a minha teoria no diálogo com a outra teoria, com outro campo de atuação, é extremamente rico. Então eu acho que de novo a gente cai nessa coisa da diferença, desse convívio positivo, porque a gente está falando, não é só a diferença das pessoas, é a diferença das teorias, é a diferença das áreas de atuação. Então, é um espectro gigantesco de possibilidades. E aí, se a gente vai experimentando, aquela posição bem assim, eu acho que tem uma coisa da gente relembrar um pouco, né, a infância, ou talvez não necessariamente relembrar a infância, mas pensar num devir infância, num devir infantil, né, nessa perspectiva de experimentação, porque quando a gente é criança, quando a gente observa uma criança, a criança se arrisca o tempo todo, a criança experimenta as coisas, a criança faz pergunta, ela não tem medo, às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, não para de perguntar, né? Mas é nesse processo da criança que ela vai desenvolvendo quem ela é. E se a gente recuperar um pouco dessa posição que nós já tivemos, mas até o nosso processo de formação na educação básica, ele vai cortando as nossas asinhas, vai podando a gente. Se na universidade a gente buscar recuperar essa posição inquisidora, curiosa, né, essa posição de experimentação, de testar coisas, de formular teoria. A criança formula um monte de teoria, né? Se a gente recupera isso, a nossa formação universitária vai ser muito mais rica, né? E a gente sabe fazer isso.
a gente só foi perdendo o hábito de fazer isso, mas a gente A sabe. gente teve muita, como você falou na infância, na própria educação básica do corte das racinhas, Sim. porque você não pode, por exemplo, se permitir ao erro da educação mesmo. Dentro da faculdade, eu vejo isso na própria sala, na vivência. As pessoas pensam, as pessoas ficam ali encacucadas com coisa, não entendem algo, mas elas não conseguem chegar e perguntar e falar sobre, né? Aí fica com aquilo incomodando. Às vezes pesquisa alguma coisa no Google ou coisa assim, só que daí não tem o próprio filtro, não sabe onde aquilo procurar. das ideias, assim, a gente ouve bastante aqui, né? Tipo, eu acho muito legal isso, né? Mas Eu não sei como que eu faço. eu acho que eu não conseguiria fazer as coisas. Olha, eu tenho uma ideia muito legal, né? Mas é melhor eu não fazer. E é muito, eu tive um receio disso. E um receio de nesses lugares. Eu acho que outra coisa que eu gosto muito do nosso curso é que ele tem oportunidade de fazer muita coisa. Fazer muita coisa mesmo. Tem projeto de extensão, de estudo, tem PIPIC, tem mentoria, tem CA, tem um monte de coisa. Pode trazer ideia. Você pode trazer ideia, exatamente, você começar as coisas. E eu acho que isso dá um campo para você realmente fazer isso, você se elaborar como. E aí até a gente estava conversando outro momento sobre como que atualmente com a tecnologia, a internet e outros espaços que fogem do presencial, a gente acaba não tendo isso. E parece que é um caminho mais rápido, é um caminho mais prático. Não, O caminho mais fácil nem sempre é o melhor, É, né? isso, Mais rápido. Porque fica isso de ter um caminho. E outra coisa que veio hoje me tiveram pro católico, o pessoal, mas eu não tô conseguindo aprender, não tô conseguindo estudar. Mas a pessoa não se permite conhecer o que faz sentido de modo de aprendizagem para ela mesma. Né? Fica com aquele caminho, que tem um caminho, tem vários caminhos. O mesmo assunto ele pode ser aprendido de diversas formas, e nessa experimentação que a gente vai fazendo, a gente vai conhecendo o que faz sentido pra gente. Exatamente, para mim vai fazer muito sentido estudar em grupo, fazer aulão da aula, principalmente não no dia da prova, né, gente? Mas fazer aquele aulão, ler, ir atrás de um filme, trocar uma ideia. Tem tanta coisa diferente que faz parte de aprender, que quando a gente se cristaliza nessa posição, é uma perda tão grande, né, para nossa formação, para o curso, né, ouvindo o Renato falar também pensando no panorama maior ainda, né, na profissão da psicologia, né, é uma profissão muito diversa e a gente se permitir isso, de experimentar, de conhecer, a gente forma profissionais que farão muita diferença na psicologia brasileira, né, de fazer uma psicologia mais potente, em diversas formas, tecnicamente, uma psicologia, né, com um posicionamento ético, né, porque a psicologia é fundamental a gente ter essa formação ético-política para a gente ter uma atuação adequada, né? Então, sejam curiosos, sejam bem abertos, né, quando questionadores. Exatamente. E estejam abertos ao erro, que a gente falou, não tenham medo de errar ou de serem corrigidos, porque eu sinto que muita gente também às vezes não se permite perguntar e lá, porque tem medo da correção, ou assim, o professor ele tá ali, às vezes um colega também, dependendo de como for, né, ele tá ali para fazer isso, né? E muitas vezes é uma coisa que a gente leva um pouco pro pessoal, assim, porque não a gente errar, só que a gente tá aberto a isso e reconhecer e não taxar tal professor ou tal pessoa, como assim, meu Deus. Eu acho que também, né, de pensar nisso quando a gente recebe feedback, lembrar que o professor, né, os colegas são seres humanos como a gente, né, o professor também vai pra casa, vai dormir, tem a vida dele, Diferentemente, Antes de dormir, porque tá pesado. Tem isso que não vai estar muito legal, tem isso que não vai estar tudo certo, então conseguir receber, né, isso enquanto é uma correção, mas ela não é uma correção que é pra me ferir, ela não é uma correção que tem algo contra mim, e ela é uma correção que vem de um ser humano, que às vezes pode ter uma fala super assertiva, super certinho, ou às vezes ele pode depois, olha, não ter falado bem dessa forma, mas tudo bem, isso não quer dizer que necessariamente é porque, nossa, ele não gosta de mim, ele acha que você não vai ser profissional, ele não tem um julgamento necessariamente sobre você. Tem esse filtro de recepção. Exatamente. Né? E é interessante que, assim, da mesma forma que a gente às vezes esquece que os nossos colegas vão ser nossos futuros colegas de profissão, os professores também serão. Vocês também serão colegas de profissão, meu e da Gabi, e de, sim, a larga maioria dos professores nossos são psicólogos e serão nossos
totalmente professor. Então vem de um lugar diferente, de uma realidade, por exemplo, de escola, ou de outro lugar. E eu acho que assim, a gente tem que lembrar também uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a ciência e profissão que a gente está estudando. Nós somos uma profissão que trabalha eminentemente com o discurso, com a linguagem, com a possibilidade de comunicar, apostando que colocar as coisas em discurso, colocar as coisas em palavra, em linguagem, é apostar que a gente pode elaborar as questões que a gente está vivenciando. Então, para mim, a resolução das coisas, elas passam sempre por esse processo do diálogo, né? Então, a gente vai ter esses processos de feedbacks. Então, é uma possibilidade, é uma abertura de diálogo que se abre, né? E que se às vezes a gente recebe isso, às vezes de uma maneira meio atravessada, que não foi legal, de novo, é uma nova possibilidade de diálogo. Então, aí eu saio da posição de quem recebe o feedback para quem fornece o feedback. Então eu posso procurar, né? As pessoas eu não gostei muito da forma como ficou para mim, bateu de um jeito que não foi legal, né? E tal. E aí a gente conversa, a gente tem que lembrar que tem esses processos que, da mesma forma que até na turma do terceiro período, assim, eu estava falando que tudo é relação de poder, né? E que às vezes a gente acha que o professor está na posição de poder, ele possui o poder em sala de aula, mas na verdade não, o poder está na relação. Então, da mesma forma que o professor fornece feedback para a turma, fornece feedback individual, né, faz apontamentos ali, né, a turma, os estudantes podem fornecer feedback para o professor, colocar e sempre criar esse campo de abertura para a conversação. Então, tipo assim, e é bem essa perspectiva de conversação, conversar e agir, sabe? Eu acho que é esse processo, porque às vezes a gente prefere não falar, porque a gente tem a estranha tendência de evitar conflito, de novo, a gente retoma aquele ponto que a gente falou que a ideia não é não ter conflito, mas é resolver conflitos. Então, se aparece, você está com dúvida, você está com questão, procura, conversa com o colega, resolve o conflito com o colega. Você está com dúvida, está com uma questão com o professor, procura o professor. Está com uma dúvida, uma questão com a coordenação, procura e conversa. Eu acho que se a gente coloca as coisas em palavra, a gente resolve, né? Então eu acho que é essa postura que a gente tem que ter, né? Isso não é só para quem está chegando, é para todo mundo, porque eu acho que o diálogo ele vai possibilitar que a gente consiga se conscientizar dos processos que estão acontecendo. Porque muitas vezes a gente faz coisas no piloto automático, a gente não está percebendo, né? Às vezes está com quando a gente está agindo, a gente tem uma percepção da nossa ação, a gente acha que tá tudo awesome. E aí quando você vê, não tá ruim, né? Foi recebido de uma outra forma. Porque isso é comunicação. A comunicação ela não é só da pessoa que emite, não é só do emissor, a gente tem um receptor também, como ele recebe. Então, entre o emissor e o receptor pode ter muito ruído nessa comunicação. Então, se a gente não limpa esse ruído, não deixa as coisas fluírem, a gente vai ficar alimentando coisas que vão atrapalhar a nossa trajetória, porque a gente vai ficar preso naquilo e a gente vai inocular possibilidades de avançar, né? E eu acho que a gente vai retornando muito nessa coisa da questão coletiva, né? Porque quando a Victoria estava falando dessa questão de a gente tem estratégias diferentes de aprendizagem, a gente, né, tem facilidade às vezes mais num conteúdo, o colega tem mais facilidade no outro conteúdo. Se a gente se reúne e aí a gente aproveita as potencialidades de cada um, todo mundo cresce junto. Agora, se eu tento sozinho lidar com tudo, eu vou estar o tempo inteiro lidando só com aquilo que me é potencial e só com as minhas fragilidades, né? Então, assim, a minha experiência aqui na PUC, no curso, né? Que, como todos sabem, era tudo mato, isso aqui, né? Vai tirar tudo mato mesmo. Como, né, eu fui da primeira turma, a gente não tinha veterano, a gente não tinha com quem a gente trocar. Tínhamos nós e tínhamos as poucas professoras que existiam naquela época quando o curso começou. O curso começou
né, muito assim, engatinhando, né, como todo curso quando começa. Então, como a gente não tinha mais ninguém além de nós, os professores, o que a gente fez? A gente se uniu, né? Então, por exemplo, a minha turma da graduação, eu se conto, né, o pessoal vai escutar pela milionésima vez eu falando disso, né? A gente fez grupo de estudos desde a primeira prova. Então, assim, eu lembro que era uma prova de anatomia, que foi a primeira prova que eu fiz na graduação, e tava todo mundo assim com os cabelos em pé, tipo assim, né, com choro e ranger de dentes e tal. E daí a gente pensou, bom, vamos estudar junto. E aí a gente se reuniu na biblioteca, numa das salas de estudo em grupo da biblioteca, quando a biblioteca era aqui no bloco acadêmico ainda. E aí a gente fez, né, se reuniu, e aí quando que a sala de vocês, onde é a sala de vocês hoje, era a biblioteca. Lá no canto. Ali na hora que entra no hall à direita. Era ali a biblioteca. E é por isso, inclusive, que tinha as grades na janela. Por causa dos livros. Se a gente presa, nossa, lá foi a minha primeira sala. Uma senda de calor. Aquelas grades que tinham ali no térreo era porque era a biblioteca, então para não extraviar-se livros tinha as grades. Por isso que elas foram tiradas agora, porque virou sala de aula, né? Então eu lembro certinho, assim, eu lembro espacialmente onde é que a gente ficou para fazer tudo. E a gente acabou fazendo desde a primeira prova até a última prova. A gente fez grupo de estudos da turma. E isso era muito bom, porque assim, às vezes, por exemplo, nós professores, a gente, né, nós estamos estudando psicologia já faz algum tempo, né? Nós estamos nos debruçando sobre essas teorias, sobre esses textos há muito tempo. Tem textos que a gente já leu, tipo 15, 16 vezes a gente já leu aquele texto, né? A gente já, né? E a gente lê de novo, e cada vez que você lê, você descobre uma coisa diferente no texto, né? E no final das contas, o que diferencia nós, professores, de vocês, estudantes, é a questão temporal. É quantas vezes a gente sentou e leu aquele texto. Mas se vocês fizerem o mesmo trajeto, vocês vão ter exatamente o mesmo conhecimento que a gente. É uma questão só de tempo, né? Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de sabedoria, qualquer coisa do gênero. É experiência, é tempo. É tempo de sentar a bunda na cadeira e ler. Nosso curso, nós precisamos muito disso, né? E só que, justamente porque a gente está muito tempo se debruçando sobre matemática, muito tempo se debruçando sobre essas teorias, muita coisa para nós, às vezes elas já estão muito nítidas, muito claras, e a gente fala assim, eu não vou falar isso porque eu vou falar água, né, para os estudantes, tipo, porque isso está muito translúcido, ou às vezes o nosso vocabulário, a gente não percebe, mas o nosso vocabulário, a gente está falando umas coisas muito específicas, ou o conceito, ou não é nem necessariamente o conceito, mas às vezes a forma como a gente fala tem uma estrutura que às vezes fica um pouco distante, né, do diálogo de vocês. Exatamente. E muitas vezes nós, professores, não percebemos isso, porque a gente está fazendo tanto aquilo que isso já tá, tipo, vira tipo feijão com arroz. E quando a gente faz grupo de estudo com os colegas, isso ajuda muito, porque às vezes o colega tá falando exatamente a mesma coisa que o professor falou, só que tá usando um outro vocabulário, tá falando de um outro jeito. É exatamente a mesma coisa, só que fica mais acessível. Tá numa zona mais proximal do aprendizado. Exatamente. Por isso que fazer as coisas junto é muito produtivo. Porque aí as fichas vão caindo assim, era isso. Agora eu entendi. Então, eu acho que essa coisa de estudar, por isso que a gente faz muita atividade em grupo no curso. Primeiro, porque psicólogo não trabalha sozinho, né? Psicólogo sempre vai trabalhar em equipe. Aí o povo diz, mas eu quero ir para a clínica, vamos estar no consultório, tá? Mas você não trabalha sozinho, você vai precisar, mesmo que você não, no lugar que você vai trabalhar não tenha outros psicólogos clínicos, a clínica seja só tua, você vai precisar encaminhar para neuro, você vai precisar conversar com neuro, você vai precisar conversar com fisioterapeuta, com fono, com psiquiatra. A gente vai estar o tempo todo em interação, não existe
atuação psicológica isolada, né? Eu posso não trabalhar 8 horas por dia com outro profissional, mas eu vou estar sempre em contato com outros profissionais. E isso, em outros campos de atuação da psicologia, isso é 8 horas por dia que você vai estar trabalhando com outras pessoas. Então, a gente precisa se preparar para esse trabalho coletivo, né? Trabalho multi e interdisciplinar. E também a gente tem essa possibilidade de troca com o outro, aprender com o outro. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente não aprende só com o professor. A gente não aprende só com um texto teórico. A gente aprende com um colega, né? E muitas vezes a gente às vezes não dá valor no aprendizado do colega, do que o colega está falando, do que o colega está apresentando. E eu acho que a gente precisa mudar essa chavinha e pensar como é que a gente aprende com isso. E de novo a gente cai naquela coisa do erro. Eu falei que a universidade do laboratório é o campo da experimentação. Ali eu não aprendo só com os meus erros, eu aprendo também com os erros do colega. E é verdade. E isso é um negócio muito rico. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva, né? Então a gente vai, por isso que a gente faz, tem vários processos de orientação que a gente faz em grupo, porque eu aprendo com a experiência do outro, né? Por exemplo, nos estágios, né? Tanto os estágios básicos como o profissionalizante, que a gente faz as orientações em grupo. Por que a gente não faz individual? A gente poderia marcar assim, meia hora cada estudante para fazer orientação individual do seu caso, né? Da sua prática, né? Na promoção e prevenção de saúde. Por que a gente faz essas coisas em grupo, sendo que cada um está fazendo uma coisa diferente? Porque eu aprendo com a experiência do outro. Porque amanhã, quando eu for atuar como profissional e eu me deparar com uma situação que é muito semelhante com uma situação que a Gabi atendeu, que a Gabi resolveu, eu já tenho uma ideia do por onde eu posso começar, o que eu posso tentar. Ou quem que eu posso chamar para me ajudar. Exatamente. Eu posso procurar. E isso que é muito legal de ser uma universidade, né? Porque tem psicologia, mas não tem só psicologia, né? Então, exatamente. Então, você pode ter uma troca, seja teórica, fazendo uma eletiva, por exemplo, seja em grupos de estudo, seja com os colegas. Então, essa semana até estava comentando, né? Participei de uma reunião com o pessoal da agronomia, e é um mundo de coisas, de semente, sei lá, que sim, do meu ponto de vista como gente leiga, se você perguntar pra mim, você bota semente pra terra. E é isso que eu sei. Geralmente. E por isso que as plantas da minha sala morrem. Mas é completamente diferente. E a universidade tem muito isso, né? A gente tem gente que está se preparando para diversas profissões, com muita história de vida diferente, e a gente tem essa troca muito rica, que é diferente, por exemplo, de quando você tem um curso livre, alguma coisa assim, que é uma coisa muito focalizada, né? Então, acho que complementando aquilo que o Ronaldo falou, né? Essa troca que a gente tem dentro da universidade, né, que o psicólogo ele vai trabalhar com outras áreas, ela já começa aqui também, quando a gente se permite, por exemplo, se arriscar em fazer uma matéria do direito, ou fazer uma matéria da administração, exatamente, conversar com pessoas de outros cursos, né, não querer se fechar no só falar psicologia case por 5 anos, né, lembrar que as outras pessoas, né, estão aprendendo outras coisas e a gente também pode aprender com elas. Você está puxando uma frase do Ronaldo que fala só de psicologia, nem de psicologia. Exatamente. Então, tem muito essa possibilidade, né, e também, né, pensando aqui na parte do Poker Call, isso também, né, como eu disse, a gente tem uma oficina que está aberta para todos os cursos, né? Todo mundo pode participar. Já traz um pouco disso, mas também porque, né, às vezes a gente se vê, por exemplo, essa questão de querer dar o feedback para alguém daquilo, a gente não percebe dentro da gente as habilidades, a gente sabe que a gente deveria fazer isso, mas não faz. Então, nesse sentido, o Pucacora também pode ajudar bastante, porque é um espaço onde você pode ir para decantar melhor isso, para você poder ter aquela reflexão inicial, entender melhor, construir algumas habilidades para você poder lidar melhor com alguns desafios da universidade. Puxando uma sardinha agora para o Pucacora. Você falou bastante dos projetos, das intervenções. Você quer dar um nome às coisas, assim, explicar um pouquinho quais tem, como que funciona, quem que pode participar, quais os objetivos? Então, por exemplo, esse semestre tem um projeto que a gente vai continuar colocando esse semestre, que chama Pílulas do Acolhimento. Tá?
pílulas porque é rapidinho, tá? Não vai dar nenhum remédio pra ninguém. Exatamente, gente. Psicólogo não prescreve. Sempre é bom lembrar. Exatamente, perguntam isso às vezes. Mas que assim, no intervalo, esse ano vai ser na terça-noite e na sexta de manhã. Por 10 minutos a gente tem uma oficina de respiração guiada para a gente poder relaxar, para a gente poder respirar. E mais importante, para a gente ser gente. Porque né, nós não somos máquinas, a gente precisa ter momentos de pausa daquilo que é ócio, que não é nada. E esse nada, ele é muito importante. Então a gente tem essa atividade, ela é aberta para todo mundo do curso, não precisa se inscrever. Vai ser lá na biblioteca, é só chegar junto. Também vai ter agora, começar, acho que no dia 7 de março, uma oficina que chama Guia Acadêmico, que é Guia da Vida Acadêmica, que a gente vai poder falar sobre organização, que quando você vê 30, não 30, né, gente? Uns 5 planos de ensino. Mas, enfim, parece 30 vezes. E os trabalhos para você poder se organizar, porque o seu pessoal continua, né? E você ter essas habilidades, conseguir fazer isso, jeitos de aprendizagem e ferramentas tecnológicas que a gente pode usar e usá-las com ética. Porque, afinal, o chat GPT não está se falando de psicologia, é você. Então, é muito importante poder utilizar as ferramentas que surgem. Por exemplo, o Google Agenda, adicionar a agenda do Aula. Exatamente. É uma habilidade. Tem muita coisa para facilitar a vida, né? A tecnologia ela vem para isso, mas a gente precisa poder fazer um uso ético delas, né? Porque né, também é uma coisa né, que muito importante para a psicologia, que eu vejo que a PUC também tem muito, né? Pensando até que a gente tem as matérias do eixo humanístico, né? Então todos os cursos vão estudar a filosofia, a ética e alguma coisa, pelo menos, de teologia, né? Para conhecer esses, né, coisas que são comuns à nossa sociedade, né? E então, assim, para que a gente possa ter isso. E também tem essas são as coisas que vão acontecer aqui do campus, mas uma coisa muito bacana do Carcoli, eu sou psicóloga aqui focal, mas nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, tem assistente social, tem psicopedagogo, tem pedagogos que também estão nos outros campos e a gente vai trabalhando juntos. Então, tem oficinas de inteligência emocional, de comunicação assertiva, de oratória, de autocuidado, que elas estão acontecendo nos outros campos, né, e a vasta maioria delas é reflex. Então o pessoal pode participar daqui, tem uma roda de uma roda grupo regular, né, sobre neurodivergência, por exemplo, que pode participar. Então tem várias atividades que você pode escolher o que faz sentido para você ali e participando. Em todas elas, né, não todas, por exemplo, essa do Pílulas, como ela é muito curtinha, não gera certificado, mas a maioria delas gera certificado, gera as curriculares. O que é muito importante, não deixar para o último ano, porque senão a gente chegar até o último ano vai bloquear essa grade, mas né, conseguir fazer essas coisas que também fazem parte da formação. Eu acho que tudo isso que a gente está pontuando é muito importante, tá pontuando principalmente para esse pessoal que está chegando e que não tem nenhuma graduação antes. Porque quando você sai do ensino médio, principalmente aqui do ensino médio, muito mais no modelo de mecanicista e de produzir, vestibular, você ouve que assim, difícil, não é difícil entrar na faculdade, é difícil você sair. Porque a faculdade é cada um por si. O professor da faculdade não está nem aí se você entender a matéria ou não. Que você, e assim, é um papo muito teorista. E parece que assim, que é até um mundozinho à parte, rir, que a gente tá falando de falar sobre esses sentimentos, fazer feedback. Professores, como assim uma universidade pode fazer isso? E é realmente isso, sabe? É um espaço que tá aqui pra você errar, pra você crescer. E por que teria que ser esse terror, sabe? Por que você teria que ter um sofrimento psíquico tão grande numa coisa que você lutou pra fazer, pra participar, e que você está tendo pra se tornar um profissional, sabe? Escolhendo pra sua vida. Exatamente. Porque tem muito valor nisso, você ter que sofrer muito durante o dia. E pra quê, sabe? Por que você teria que sofrer nisso? E coloca isso, né, como se fosse o objetivo, o prêmio, digamos assim, é você chegar lá no final. O que importa estar lá no final é o diploma na sua mão. O que importa é o percurso que você vai fazer. Exatamente, não são 5 anos lutando para um único dia, são 5 anos de construção. Esse período todo é o motivo pelo qual a gente vem para a universidade, né? Para a gente ter essas trocas, para a gente ter esse período de construção, né? E que o período de construção também vai se fazer com a presencialidade, né? A gente estar aqui fisicamente, né? Vir para a aula e poder estar ali, né? Trocando com as pessoas. Eu acho que tem uma coisa que é importante, né? Então, falando desses múltiplos espaços e formas de se relacionar, de aprender e tudo mais.
E eu acho que tem uma coisa que é fundamental nessa coisa da presencialidade, que é justamente essa possibilidade da troca autêntica com outras pessoas, porque a gente não só aprende com os colegas, a gente não só aprende com o professor, com os textos, com os trabalhos, mas a gente aprende também de psicologia na conversa na hora do intervalo, né? De estar sentado ali nos bancos, batendo papo, o almoço que a turma vai fazer, o churrasco que vai ser organizado, a festa que o centro acadêmico vai fazer, né? Vamos lembrar. Esses espaços, né, eles são muito importantes também dentro da vivência universitária, né? Não estou falando no sentido da gente achar que é igual a gente vê em filme série estadunidense, né? Não é disso que eu estou falando, mas que esses espaços, eles são importantes, eles são necessários, né? Tipo, na minha experiência acadêmica, a gente fazia muito processos assim, muita atividade, muito almoço, muita janta, um rolezinho, né, de sair e tal. E isso é bom por vários motivos, porque a gente fortalece relações, que é uma coisa que eu acho que é fundamental dentro da universidade, que são essas relações que vão sustentar a gente quando a gente tiver com dificuldade, quando a gente tiver, né, naqueles momentos mais críticos. E também, nesses processos, inevitavelmente, a gente fala de psicologia. Uhum. Inevitavelmente você está lá no meio do churrasco, taranã, comitinha gostosa e tal. Mas a gente está falando de psicologia, a gente está testando, e inclusive às vezes no ambiente mais livre, né? Muita gente se sente mais confortável, até tipo assim, porque daí não está naquela coisa de sala de aula, porque a sala de aula às vezes as pessoas ficam mais retraídas, porque é sala de aula e tal. Então eu acho que retomar esses processos de socialização são muito importantes, né? Porque ele vai tornando a nossa vida universitária, tornando a nossa vida acadêmica mais leve, né? Aquele momento assim de descompressão, né? Então tem momentos de descompressão dentro da universidade, como a gente está falando que o PUC-Acordo fornece, tem lá o atendimento individual, tem a possibilidade de procurar um professor, de conversar e tudo mais, mas é importante, mas não substituir esses outros espaços, ter esses bolsões de respiro, fazer esses processos é legal, né? Às vezes dá para fazer um negócio, né? A gente gosta de fazer comida na sala de aula, né? Pessoal, muitos cafés da manhã e muitas pizzas à noite. Dá para fazer essas coisas, né? Mas é importante também fazer as coisas fora da universidade, né? Porque eu acho que isso é uma outra coisa também que durante a graduação a gente tem muitas atividades, muitos trabalhos que envolvem essa ida a campo, ida à comunidade, colocar o conhecimento a serviço da comunidade. Isso é muito importante, né? Porque, especialmente agora na nova matriz curricular em curso, que a gente tem a curricularização da extensão, né? Várias disciplinas vão necessariamente envolver parte da carga horária, ir a campo e fazer algo com a comunidade. E isso é extremamente importante para a gente não pensar uma formação universitária encastelada, né? Porque não adianta a gente saber muito e esse saber muito ficar preso dentro dos muros da universidade. Esse saber só tem sentido se ele for colocado a serviço da comunidade que gentilmente nos recebeu enquanto universidade, né? Então a gente tem que prestar uma contrapartida, né, dessa nossa formação, colocar esse nosso conhecimento a serviço. Então eu acho que isso também é uma coisa boa, a gente aproveitar muito esses espaços que a graduação fornece de contato nosso com a comunidade, de contato com a realidade externa à universidade, porque, de novo, esses espaços são muito ricos de aprendizagem, é onde a gente não só vai aplicar o conhecimento teórico e técnico que a gente desenvolveu, mas a gente vai ser desafiado pela realidade, porque a realidade coloca questões para nós que às vezes a gente não tinha antecipado ainda. Que só lendo o texto, eu não tinha pensado naquilo. Aí, quando eu converso com uma pessoa real, quando eu atendo uma pessoa real, me surgem questões que antes não me apareciam. E tem aquela questão também, né, porque acho que principalmente na psicologia a gente fica meio assim, porque vai ser uma coisa
é mais na mente e tal, mas você continua tendo um corpo. O seu corpo vai trabalhar. Então você vai, por exemplo, fazer uma prática, você vai caminhar no território, você vai se treinar a ficar, por exemplo, na poltrona do atendimento. Então a presencialidade ela também traz isso, né? Ela vai envolver os cheiros do lugar, o que você vai ver, o que você vai tocar, o que vai exigir do seu corpo fisicamente. E isso, né, parece uma coisa tão... o corpo é uma coisa muito básica, mas é uma coisa muito grande. Faz muita diferença no como a gente vai ser profissional, nos desafios que a gente vai querer ou não fazer, né, pela nossa Constituição. Então, essa parte também é bem interessante que vem com as experiências, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, porque muitas vezes a gente vai esquecendo da questão das corporalidades, né, e como as corporalidades, elas são absolutamente necessárias para a nossa atuação, né? Porque a psicologia é uma profissão, né, do discurso, da linguagem, do diálogo e tudo mais, mas que tudo isso não se faz aquém ou além do corpo, né? Então, tipo, tudo passa por isso, né, e eu acho que ter esse espaço de cuidado de si, né, pensando que cuidar de si, cuidar da saúde mental, porque às vezes a gente separa, né, porque conceitualmente, por falar de saúde mental, saúde física, mas essas coisas não estão separadas, né? Não tem como a gente garantir saúde mental. Você tem anatomia da cabeça. Não tem como a gente garantir saúde mental se a gente não pensar no corpo, né? E isso vai também, né, nós que somos profissionais da saúde, já estamos formando profissionais da saúde, a gente pensar em que momento a gente também está fornecendo atenção para o nosso corpo, né? Porque muitas vezes a gente, até naquela atividade que a gente fez para as pessoas que estão fazendo psicologia, aquela aula experimental que a gente fez agora no começo do ano, e a gente falou sobre essa questão dessa sensação de vida acelerada, né, que a gente está sem tempo, que a gente está sempre cansado e tudo mais. A gente esquece o quanto, por exemplo, às vezes essas tecnologias têm aprisionado a gente nelas, né? E muitas vezes, né, a gente se sente esgotado, a gente não faz uma atividade física, a gente não tira um tempo pra gente também não desgruda do celular, das telas, no modo geral, né? E que é importante a gente reservar um tempo. Eu acho que isso é fundamental na trajetória acadêmica, para quem está chegando e para quem está, né, já há mais tempo. Reservar um tempo para cuidar de si, sabe? Reservar um tempo para fazer algo só você com você mesmo, sem as telas, sem nada, tipo assim, é você com você, né? Mas professor, eu trabalho, né? Eu estudo, eu tenho família. Isso é real, né? Isso faz parte. Mas você consegue 5 minutos, 10 minutos para você dedicar a você e só fazer algo para você? Se você só tem 10 minutos, esses 10 minutos você vai reservar. Não é porque só tem 10 que eu não vou fazer nada. Talvez um pílula do alimento. Você não vem isso, vem respirar com a gente. Respirar você. Um banho maior, Exato. A gente fala muito disso em psicologia, né? Dessas coisas que é mais arroz e feijão. Mas, gente, a diferença que faz no dia da pessoa. E eu acho que isso é muito importante, a gente vai pontuando aqui que é aquilo, esse curso não é o curso de terror psicológico, não é o curso, então não vai ser trote da gente humilhação, nada, a gente vai falar do bem-estar mental e do corpo de vocês, que eu acho que é o mais importante mesmo. Eu e os meus amigos, a gente, no último ano da graduação, a gente se reunia toda sexta-feira no final da noite, porque a gente fazia permanência no NPP até as 9 da noite, aí a gente fazia comida. A gente escolhia uma receita na internet e experimentava. Essa coisa experimentava, assim, vamos tentar fazer. E aí a gente, tipo assim, era esse momento que a gente tinha um momento assim de juntos, tipo assim, vamos fazer um prato, vamos fazer uma comida, vamos ver o que sai disso. Então às vezes é isso, a gente achar alguma coisa que faz bem pra gente, né, e cultivar essa coisa do bem-estar, né, o que a gente, não é uma coisa que tá dada, precisa ser cultivado, né? Eu tô recebendo aqui no ponto, nosso tempo deu, então eu queria agradecer o Prof. Ronaldo, a Victoria, por estar... eu queria agradecer a eles por estarem aqui com a gente, por terem falado essas mensagens tão importantes. Eu espero que tenha, né, acalmado o coraçãozinho dos calouros presentes e por também incentivado também aos veteranos de
ter uma postura diferente ou seguir com a postura que estão tendo? Tornaram calor no PUC. A gente também tem uma atividade maravilhosa para os calouros, para os veteranos, para qualquer pessoa interessada, né? Não vou falar mais disso. Até o Ronaldo falando ali sobre os momentos que a gente tem de saída da faculdade, né? Semestre que a gente tem mais para conversa. No passado, durante o churrasco, foi maravilhosa a conversa que a gente teve com todo mundo. A gente tem uma visão diferente dos professores, dos colegas, de toda essa realidade. É incrível, a gente participa de tudo o que o centro acadêmico oferecer, porque vocês não têm noção da riqueza de laços e de conversas que são possibilitadas por conta disso. E também, já puxando esse adendo, eu queria falar para vocês sobre a calorada que a gente vai ter no dia 16 de março, que vai ser uma festa de recepção para os nossos queridos calouros, as nossas criancinhas que estão vindo, que algumas provavelmente serão mais velhas que nós, ou da mesma idade, ou mais novas. Mas serão criancinhas nos nossos corações. Para nós. A gente também ainda é criança, sempre vamos voltar no sentido de não ter vergonha de cometer erros também, né? Então, assim, ela vai acontecer na Gramixinga. A gente já está começando a fazer nosso marketing, chamar vocês. Venham conversar com a gente, venham procurar ingresso, tragam agregados de agregados. Animal não vale, mas traga um irmão, traga irmã, se quiser trazer pai, mãe, pode trazer, não tem problema nenhum. Vai ser uma festa período da noite, vai ser um open bar, então assim, venham, aproveitem, conversem com veteranos, com os colegas de turma de vocês. É uma festa que vai oportunizar essa descontração para início de semestre, né? Mais para vocês do que para a gente, que a gente já vai estar mais ali no meio. A gente já vai sair. Né? E também lembrar sempre que esse tipo de projeto que a gente traz com o centro acadêmico, eles envolvem todo um esforço por trás, toda uma oportunização que a gente se preocupa para que vocês tenham essa experiência, em parte porque, pelo menos falando sobre mim, nós não tivemos por conta da pandemia, né? Filhas pandêmicas. Então, trazer para vocês que agora a gente voltou com essa oportunidade de laços novamente, dessa questão de trazer isso, de estar presencialmente ali. E quem passou pela pandemia sabe o quanta falta fez essa parte de você não poder estar presente fisicamente. Claro, teve a tecnologia auxiliou de diversas formas, mas é diferente, gente. É muito diferente. Agora vocês têm a chance de trazer por Gramixinga. E ficarem bem felizes. Bem felizes. E, de novo, é uma preocupação de todo mundo, não haverá nenhum trote violento. Não tem. No máximo, uma pinturazinha muito amável em vocês. Com tinta neon. Exatamente. De branco. Tudo com muito afeto. E se sentirem desconfortáveis ou acontecer alguma coisa também durante a festa, procura a gente do centro acadêmico que a gente vai resolver. Estamos sempre abertos para qualquer situação do gênero, porque como a gente estava falando aqui durante todo o podcast, sem conversa, sem comunicação, não tem psicologia, quem dirá nossas relações humanas, né? Então, a gente vai estar com distintos colares ulas. Então, vai ser bem fácil identificar a gente. Qualquer coisa, marca a Sofia e eu, que a gente isso mesmo, dá um jeitinho. Então é isso, muito obrigada por terem assistido. Curtam, comentem novos assuntos que vocês querem que a gente esteja conversando. E parabéns pela atuação de você como coordenador, como psicóloga educacional. Obrigada. Voltaremos em março com o podcast do Dia das Mulheres, mais voltado para a pauta feminista, né? Bom semestre para vocês, pessoal. Até depois, pessoal. Nós mesmos. Ai, obrigado. Gente, né? Todo mundo merece um docinho.